Meus amigos, tarde de 31 de março de 2024, domingo de Páscoa, surge uma grave denúncia contra a senhora Janja da Silva, propalada primeira-dama do Brasil. No entanto, parece que ela tem interesses muito mais avançados e tem atuado de maneira muito mais ampla do que como primeira-dama. Mas não é isto que você está imaginando. A denúncia que vem hoje, encartada aí, em publicação por meio da coluna do Lauro Jardim, de O Globo, replicado também aqui na Revista Oeste. Repito, é o próprio Globo que traz essa denúncia, por meio do colunista Lauro Jardim. É da patota, aí é do consórcio de mídia. É uma denúncia contra a senhora Janja, que inclusive pode configurar o crime do artigo 331 do Código Penal, que é o crime de tráfico de influência. Nós vamos aqui conhecer melhor em que consiste esse crime, mas antes vamos ao teor da denúncia, que eu reputo gravíssima, e os senhores vão também poder refletir se se trata de uma constatação e uma denúncia grave ou não. Vamos lá. Está aqui na Revista Oeste desta tarde de domingo de Páscoa. Peço a paciência, porque não é apenas o que parece. Tem um fato muito mais grave do que o primeiro que é aqui tratado na matéria. STJ é o título da reportagem. Janja pressionou o ministro relator do Superior Tribunal de Justiça para prender o ex-jogador Robinho, diz o jornal o Globo. A primeira-dama teria ligado para o ministro Francisco Falcão, julgador relator do caso Robinho, para pedir, na verdade, exigir o parecer pela prisão do ex-jogador. Calma que isso não é o mais grave ainda. O mais grave vocês vão ver na segunda fase da matéria, mas vamos continuar ainda na primeira fase da matéria. A primeira-dama, Janja da Silva, teria pressionado o juiz do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, para apresentar parecer favorável à prisão do ex-jogador de futebol Robson de Souza, conhecido como Robinho. A informação foi divulgada pelo jornal o Globo neste domingo, dia 31. De acordo com o jornalista Lauro Jardim, a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ligou para o relator do caso do atleta para pressionar o ministro do STJ. Robinho foi condenado a cumprir uma pena de 9 anos no Brasil por estupro cometido na Itália. O país não extradita brasileiros natos para serem julgados em outros países. Lauro Jardim disse que, apesar da ligação, Janja não teve problemas com Falcão e não precisou insistir, já que o ministro havia decidido votar pela condenação do jogador. Não é nem pela condenação, ele já havia sido condenado na Itália. O que estava em julgamento agora era se o STJ iria determinar o imediato cumprimento da pena condenada lá na Itália ou não. E ela ligou então, segundo a matéria, para um ministro do STJ para pressioná-lo a dar um parecer, um voto no seu voto de ministro relator do caso, favorável ao que ela queria. Veja, aqui é a primeira parte da matéria. Vamos partir agora para a parte mais janjuda, ou seja, mais cabeluda agora. Como se não bastasse o fato gravíssimo da primeira parte da matéria, é a segunda. Mas vamos aqui, então, fechar a reflexão só sobre essa primeira parte. Veja, há um tema rumoroso. Esta senhora que veio, não se sabe de onde ela veio do Brasil, não tem, mesmo que tivesse, mas não tem histórico técnico, funcional, nada.
Ela não tem um histórico de uma pessoa que foi uma ativista pelos direitos humanos, pelo direito das mulheres, uma técnica, alguém com bagagem, alguém com... Veja, ela não estava, por exemplo, existem algumas figuras processuais jurídicas que é o seguinte, por exemplo, algumas associações podem se inscrever em certos julgamentos, não em todos, certos julgamentos com certas repercussões gerais e tal, como, por exemplo, tem a figura do amicus curiae, coisa que não vale a pena falar aqui agora, mas assim, em algumas situações, algumas figuras podem se inscrever representando instituições, etc., em julgamentos rumorosos, elas podem participar até dos julgamentos, realmente, sustentando oralmente, ou mesmo ir até o gabinete do juiz e tal, mas não é o caso. Aqui é muito longe de ser esse caso. Aqui é uma senhora dando uma carteirada enquanto ela que se julga a vice-presidente, né? Eu tenho dito a vocês, tem que tomar cuidado. O espelho da Janja é a mulher do déspota Daniel Ortega lá na Nicarágua. A mulher do Daniel Ortega é vice-presidente da República, é presidente do Supremo Tribunal da Nicarágua, é a porta-voz do governo, ela é tudo. Ela é o espelho que a Janja quer, em quem se mira. Atentem-se a isso. Então veja a gravidade dessa situação. Ela não tem limites, e ninguém põe limites nela. Ela tem a pachorra, e não é Cristiano Zanin, alguém da intimidade dela, o Flávio Dino, não. É um ministro que está lá há muito tempo fazendo seu trabalho no STJ. Não deve nada a ela. E ela liga para o ministro do Superior Tribunal de Justiça, a casa chamada Casa da Cidadania, para pressioná-lo. Veja, julgador, pelo menos na teoria, ele decide conforme as provas dos autos e o seu livre convencimento das provas. Ele não pode estar pressionado a julgar conforme o entendimento da primeira-dama do Brasil. Primeira-dama do Brasil. Isto é um escândalo. Vejam, só por isso já vale a pena a cidadania, o Ministério Público e principalmente os parlamentares se atentarem para esta atitude que pode sim, já por si, configurar o crime que já vamos conhecer melhor agora há pouco de tráfico de influência. Mas o pior vem agora na matéria que o Globo publicou e que a Revista Oeste está aqui repercutindo. Agora é a parte mais grave, que aí sim é uma apuração mais aprofundada, poderá demonstrar que esta senhora pode estar praticando crime de tráfico de influência. Vejam, ainda segundo o repórter do Globo, Lauro Jardim, Janja tem outros interesses no judiciário brasileiro. Janja tem outros interesses no judiciário brasileiro. E tem atuado para que suas intenções sejam acatadas. De onde veio Janja? Como é que alguém que não tem especialidade em nada, não tem um histórico profissional em nada, como é que ela tem interesses? Ou será que ela representa interesses de alguém que tem interesses? O Lula disse que ela é uma agente política. Será que ela é uma agente infiltrada de alguma coisa? Será que ela é uma lobista de alguém ou de algum grupo? São suposições que esses fatos nos autorizam a fazer. Veja, então, ainda segundo o repórter do Globo, Janja tem outros interesses no judiciário brasileiro e tem atuado para que suas intenções sejam acatadas. Que intenções? Ela tem trabalhado, por exemplo, em algumas indicações de juízes em cortes superiores e também na Justiça Federal. A Janja está dizendo: eu quero que fulano se torne ministro ali, naquele tribunal, eu quero que fulano se torne desembargador federal naquele Tribunal Regional Federal de tal região. Eu vou repetir para que vocês talvez concordem comigo do disparate com cheiro de prática delituosa
dessa situação. Janja, segundo o repórter, e matéria de O Globo, tem outros interesses no judiciário brasileiro e tem atuado para que suas intenções sejam acatadas. Ela tem trabalhado em algumas indicações de juízes em cortes superiores e na Justiça Federal. Vai piorar. Entre as vagas que Janja busca conquistar, está as duas disponíveis para o Tribunal Regional Federal de São Paulo. Ela estaria dando especial atenção em conseguir a nomeação de um juiz de seu interesse para um dos cargos. Gente, isto é de uma gravidade. A OAB, em tempos normais, teria que reagir a isso. O Ministério Público Federal teria que reagir a isso. A cidadania, a sociedade civil organizada tem que reagir a isso. E principalmente os senhores e senhoras deputados e senadores. É preciso que haja uma denúncia à PGR, por parte de um parlamentar, para apurar possível crime de tráfico de influência praticado, reiteradamente então praticado, pela senhora Janja. Ou então não sei aonde iremos parar. Vejam o que diz o Código Penal sobre o que é o crime de tráfico de influência e quando é que se pratica e quem é que pode estar numa situação de prática de tráfico de influência. Quem é que incorre nesse crime? Está aqui, artigo 332 do Código Penal. Tráfico de influência. O sujeito que pratica as seguintes condutas pratica tráfico de influência, que é solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Qual é a pena? Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Então, urge, primeiro, que vocês saibam dessas coisas pesadas que estão acontecendo. Repito, pode configurar crime, e é bem por isso que urge, com a devida urgência, que os parlamentares corram para abrir um procedimento de apuração de eventual conduta criminosa de tráfico de influência praticada pela primeira-dama do Luiz Inácio. Inscrevam-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe. Isto é muito grave.